O avivamento na vida da igreja. Esse é o tema da aula de hoje. Sejam bem-vindos a todos. Eu sou o pastor Daniel Coelho e hoje iremos falar o avivamento na vida da igreja. Um tema muito especial, lição de número 5. Por isso, pegue a sua revista, pegue a sua Bíblia, caneta e papel na mão e vamos para mais uma aula que vai edificar a sua vida. Quero agradecer a você que tem assistido, curtido, comentado, a você que está inscrito nesse canal, me ajudando a divulgar o Evangelho de Cristo e essas lições maravilhosas da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Por isso, meu amado irmão, você que ainda não é inscrito, se inscreva, nos ajude a compartilhar, a falar do glorioso amor de Deus. Amém? Por isso, vamos a mais uma aula. Estúdio não, né? Uma sala improvisada aqui no meu escritório para fazer a aula e eu espero que você goste muito, porque esse é o meu objetivo, trazer uma aula com esclarecimento, com clareza, com conhecimento simples, mas verdades. Amém? Lição de número 5, o avivamento na vida da igreja. Olha só o nosso texto áureo, que eu gosto de chamar de texto ouro. Preste atenção. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Atos capítulo 2, versículo de número 4. A nossa verdade prática nos diz assim: ao longo dos anos, a igreja experimenta avivamentos por meio do batismo no Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais. Algo glorioso aqui que você precisa gravar. Um avivamento por meio do batismo no Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais. O nosso objetivo nessa aula são 3. Primeiro, vamos expor a realidade do batismo no Espírito Santo e o público-alvo. Segundo, examinar o dinamismo da igreja apostólica. E terceiro e último ponto aqui, demonstrar a importância de um ministério ungido para os dias atuais. Você quer conhecer um ministério avivado? Lição de número 4, que está aqui no nosso canal, uma aula comentada, explicada por mim. Espero que você, depois que assistir essa aula, assista a lição de número 4 e você vai compreender o que é um ministério avivado. Amém? Palavra-chave: vida. A nossa introdução desta aula, né? Porque a igreja precisa do Espírito Santo para executar a sua missão. Temos uma pergunta aqui muito importante. O avivamento gerado pelo Espírito Santo unge seus servos para uma grande obra e autentica o ministério do cristão. Olha só, para a igreja do século 21 ser vitoriosa, é preciso viver sob a direção do Espírito Santo e cultivar os dons espirituais. O avivamento é isso. Olha só que coisa gloriosa. Nos primórdios da igreja, o povo de Deus era avivado e caminhava sob a direção do Espírito Santo. Nesta lição, na aula de hoje, estudaremos o papel do enchimento do Espírito no avivamento primitivo. Analisaremos o aspecto dinâmico da igreja. Então aqui nós compreendemos a importância desta aula. Por isso, não perca, não pule, não deixe de assistir esta aula. No nosso primeiro tópico, temos aqui o título: o batismo no Espírito Santo e o público-alvo. Quem é este público-alvo? Primeiro ponto do nosso primeiro tópico, nós temos aqui o chamamento abrangente de Jesus. O chamado de Jesus é para todas as pessoas. Condições aqui para receber o batismo do Espírito Santo, nós vamos citar
3 condições para receber o batismo no Espírito Santo. Primeiro, a pessoa tem que passar pela experiência da salvação. Segundo, a pessoa tem que obedecer a Deus, pois nosso arrependimento e fé deve apresentar frutos dignos. 1 João, capítulo 5, versículo 2 ao versículo de número 4. A terceira condição para receber o batismo no Espírito Santo, a pessoa deve santificar-se, pois sem santificação ninguém verá a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Capítulo 12, versículo 14. No ponto 2, o nosso primeiro tópico, a promessa é para todos os salvos. Os primeiros a receberem essa manifestação sobrenatural do Espírito Santo foram os discípulos que se reuniram no cenáculo, para perseverar em oração, que está em Atos capítulo 1, versículo 12 ao versículo de número 14. Eles esperavam o cumprimento da promessa feita por Jesus, Atos 2, versículo 1, mas eles esperavam orando. O apóstolo Pedro afirma que a promessa diz respeito a vós filhos, e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Atos capítulo 2, versículo 39. Olha que promessa gloriosa. Diz respeito a vós filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. A promessa é para todos os salvos em todas as épocas, culturas e geografias. No nosso terceiro ponto do primeiro tópico, olha só o título: o engano dos sensacionalistas. É muito importante esse tópico aqui. O sensacionalismo, nismo, é uma corrente da teologia reformada de algumas igrejas históricas que afirma que os dons espirituais cessaram na vida da igreja. Segundo essa corrente, o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais eram apenas para os dias apostólicos. Há outros ainda que, segundo seus teólogos, afirmam que o batismo no Espírito Santo é a própria convenção, salvação, transformação do crente no momento que ele crê em Jesus. Já estudamos que o batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da salvação. Como pentecostais, afirmamos o batismo no Espírito Santo com evidência física de falar em línguas estranhas, bem como a atualidade dos dons espirituais na vida da igreja. O batismo no Espírito Santo é um chamado para todo crente experimentar o dom celestial. Portanto, os sensacionalistas estão equivocados. Por isso, você que está me ouvindo, cuidado com vídeos de internet, com pregações que você fica impressionado pela eloquência do pregador, do comentarista, mas não se atenta para a raiz da sua teologia. Nós cremos no batismo no Espírito Santo porque é bíblico, porque é atual, porque é para todos os salvos. Graças a Deus, Ele continua a batizar no Espírito Santo a sua santa igreja. Amém? O nosso segundo tópico, olha só, o dinamismo da igreja apostólica. Nós temos aqui o primeiro ponto do nosso segundo tópico. A igreja nasce avivada. Olha só, do ponto de vista histórico, a igreja passou a existir no dia de Pentecoste. Isso ocorreu sob a atuação direta do Espírito Santo. A igreja foi consagrada pela descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2. Portanto, ali no Pentecoste,
o Senhor da igreja, o dono da igreja, o Senhor Jesus Cristo, iniciou o maior avivamento da história da humanidade, da história humana. O segundo ponto aqui do nosso segundo tópico, nós temos a igreja depois do Pentecoste. Os sinais do poder de Deus nos Atos dos Apóstolos podem ser resumidos assim com convenções e batismo, Atos 2,41, como frutos do avivamento espiritual em Jerusalém. Após o Pentecoste, a igreja apostólica pregava na autoridade do nome de Jesus, unção e no poder do Espírito Santo. A igreja apostólica estava na unção e no poder do Espírito Santo. Por isso, vamos destacar aqui 3 pontos. Primeiro, havia perseverança na doutrina, na comunhão e na oração. Atos 2,42. Segundo, havia temor, sinais e maravilhas. Atos 2,43. Terceiro, havia cuidado especial para com os irmãos carentes. Atos 2, 44, 45, Atos capítulo 4, versículo 32 e versículo 33. Então a igreja apostólica ela estava na unção, no poder do Espírito, por isso que ela perseverava na doutrina, na comunhão, e na oração. Por isso que a igreja tinha temor, sinais e maravilhas. Por isso que a igreja cuidava dos carentes. Não era com interesse próprios, mas por causa da unção do Espírito Santo na vida da Santa Igreja. O avivamento espiritual da igreja apostólica revela um profundo compromisso em 2 esferas. Primeiro, a esfera espiritual. Piedade, palavra, oração. Piedade, palavra e oração. Segundo, na esfera social. Olha só, comunhão, suprir carência. Comunhão, suprir carência. Então a igreja primitiva, no poder de Deus, na unção, na direção do Espírito Santo, ela atuava na esfera espiritual e na esfera social. Que coisa gloriosa. Então a igreja do Pentecostes, ela nasceu avivada e permaneceu avivada. Isso explica o dinamismo, o crescimento dessa igreja. Não precisou se vestir de chapolim colorado, não precisou ser coach, não precisou de nada disso. Foi o Espírito Santo na vida da igreja. No nosso terceiro tópico, o ministério ungido para os dias atuais. Olha só, o primeiro ponto do terceiro tópico, na unção do Espírito Santo. A pregação cristã deve ser acompanhada de poder, sinais e milagres. A pregação cristã, vou repetir, deve ser acompanhada de poder, sinais e milagres. Esses sinais podem ser manifestos. Olha só, primeiro, por meio da salvação de vidas para Jesus. Segundo, expulsão de demônios. Terceiro, imposição de mão sobre os enfermos para serem curados, para a honra e para a glória do nosso Deus. Mateus capítulo 16, versículo 18. O ministério avivado, ungido pelo Espírito Santo, é indispensável à missão da igreja nesses dias. Os desafios são enormes, por isso, receba o Espírito Santo. Tem unção de Deus para pregar, para cantar, para dirigir um culto, para fazer a obra de Deus. É triste ver alguém fazendo a obra de Deus sem unção, mas é gostoso,
é glorioso. É bom demais ver um crente fazendo a obra de Deus na unção do Espírito Santo, com alegria, com poder. É maravilhoso. Amém? Olha só, o segundo ponto do nosso terceiro tópico. Autenticado por Deus. Autenticado por Deus. O ministério ungido não se desenvolve apenas por intermédio dos instrumentos formais, acadêmicos, dentro dos padrões hermenêuticos. Não. Exegéticos, homiléticos da pregação. É bom, pastor? Lógico que é bom. Faça um curso de teologia. Aprenda a hermenêutica, aprenda a homilética, aprende a exegese, como extrair a verdade do texto na direção do Espírito Santo e com a arte de interpretar texto. Isso é bom demais. São instrumentos, isso que eu falei, são instrumentos importantes para o aprimoramento do obreiro, mas só eles não bastam. Só a hermenêutica, a homilética, a exegese não basta. Não, mas é preciso que Deus aprove o trabalho. Precisamos da aprovação de Deus. Olha que coisa gloriosa. Conforme Marcos, Jesus autenticou a pregação dos discípulos. Olha só, Marcos 16, versículo 10. Confirmando a palavra com sinais, confirmando a palavra com sinais que se seguirão. Olha só, portanto, o modelo de pregação no Novo Testamento é uma mensagem confirmada pelos sinais e prodígios de Deus. Então, no nosso terceiro ponto aqui do segundo tópico, olha só como tudo se encaixa aqui agora. Glorificar a Cristo. O ministério ungido pelo Espírito glorifica a Cristo e não o homem. Glorifica a Cristo e não o homem. Um dia uma irmã, isso tem um tempinho, ela quis sair da igreja porque o nome dela não apareceu no cartaz. Algumas pessoas me chamam para pregar, passou a mandar foto, não precisa, põe lá, pastor Daniel Coelho, tá bom. É importante, atrai pessoas que gostam, sim, mas não pode ser uma vaidade, ao ponto de querer sair da igreja, não querer cantar porque o nome não está no cartaz. Quem tem que ser glorificado é Cristo. Ele é o centro. Ele é a razão de nós pregarmos e irmos para a igreja. Glória a Deus por isso. Então Jesus declarou que a missão do Espírito Santo é glorificá-lo. Ele mesmo glorificará. Olha só, João 16, 14. E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Que coisa gloriosa. O apóstolo Paulo ensina que comais, que bebais ou façais outra qualquer coisa, façais tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Deus em Cristo é que deve ser glorificado a partir de nossa instrumentalidade na obra do Senhor. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome, glória. O ministério cristão deve ser ungido pelo Espírito Santo, autenticado por Deus e glorificar a Cristo. Eu sou assembleano, pentecostal, mas eu tenho visto algumas coisas no meio pentecostal que confesso que me entristeço muito. A forma que se consagra obreiro. Consagra-se obreiro de uma forma muito fácil. Não que o obreiro não mereça, mas precisa ter os critérios que nós estamos vendo aqui. Não pode ser para agradar, para honrar, Tem que ser para glorificar a Cristo. Obreiro vem de obra, que trabalha para glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como está o seu relacionamento com o Espírito Santo?
Você compreendeu que o que é viver na unção do Espírito Santo é glorificando a Cristo em tudo? Você conseguiu compreender nesta aula? Por que, pastor Daniel? Na nossa conclusão, que o nosso comentarista, Elinaldo Renovado, colocou, é muito importante. Olha só, a Igreja Apostólica nasceu sobre o avivamento do Pentecoste, debaixo do glorioso batismo no Espírito Santo. Ao longo da sua história, aprendemos que a razão do seu êxito não foi o conhecimento humano de seus pregadores, membros e congregados. O que fez toda a diferença e o que faz toda a diferença no ministério da Igreja Apostólica, que foi na Igreja Apostólica e é nos nossos dias, sempre será a unção do Espírito Santo sobre a igreja. Não podemos deixar a chama apagar. Não, a unção do Espírito Santo continua disponível hoje. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Persevere em oração. Busque essa gloriosa promessa. Não dê ouvidos aos teólogos que não crê nessa gloriosa promessa que primeiro é bíblico. É para vós, é para os vossos filhos, é para todos que creem em Jesus. Essa promessa é bíblica, essa promessa é real, essa promessa é atual e essa promessa está disponível hoje. Seja cheio do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Aqui mais uma aula. Eu sou o pastor Daniel Coelho. Não deixe de compartilhar, não deixe de comentar. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém? Que Deus abençoe sua vida.